paz do Senhor Jesus, amém? Quem está entrando agora aí, Deus abençoe sua vida poderosamente. Vou dar aí um tempo de 3 minutos para os irmãos que estão entrando na live, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Wagner. Eu venho aqui hoje trazer uma mensagem diretamente do trono de Deus para sua vida, tá bom? Vou dar um tempo aí de 3 minutos para quem estiver entrando aí e também compartilhar essa live aí, beleza? Leandro, meu amigo, paz do Senhor, tudo bom? Deixa eu compartilhar aqui, só um momento, galera. Deixa eu ver. Quem puder estar indo compartilhando também, fique à vontade, tá bom? Seja um instrumento de Deus. Paz do Senhor, meu querido, obrigado, tá? Te amo. Hoje foi um dia a qual Deus preparou e separou, né? Para que a gente venhamos glorificar o nome dele aí através da palavra, né? Falando a linguagem do que todos entendem, né? É que eu vou compartilhar aqui, galera. Glória a Deus. Simone, tudo bom? Paz do Senhor. Rose assistindo, Deus seja abençoado sobre a sua vida. Amém? Meus irmãos, tô meio cansado, acabei de chegar do serviço aqui, mas Deus ele não nos dá uma carga a qual a gente não possamos suportar, né? Então, a paz. Se hoje nós estamos aqui, é porque Deus permitiu que nós estivemos aqui para glorificar o nome dele, porque a palavra de Deus vai nos afirmar que nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade do Senhor, tá bom? Então, você pode ter certeza que Deus ele marcou um encontro com você aqui hoje. Ele vai falar contigo. O Espírito Santo de Deus vai ministrar no seu coração. Amém? Felipe, Deus abençoe sua vida, meu irmão. E galera, você que pode, eu já quero aqui já te incentivar a fazer a prática da leitura bíblica, né? O rei Davi vai falar: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ó Deus. Então é necessário guardar a palavra de Deus no nosso coração, né? Porque a palavra de Deus nada mais é do que a boca de Deus. Sim, vou abrir em nome de Jesus, né? Eu vou fazer uma live, se assim Deus usar de misericórdia para com minha vida, uma live onde que nós vamos deixar Deus nos usar no dom de revelação, tá bom? Mas entendendo que, todavia, a maior revelação continua sendo a palavra de Deus. A Bíblia vai nos afirmar que a maior revelação é a palavra de Deus. Está muito angustiada? Glória a Deus. Mas Deus é contigo, não desanima não. Deus manda dizer assim, que esse momento que você está vivendo é o momento a qual Deus está preparando, porque a sua vitória está breve para chegar. E não existe um vitorioso sequer que nunca teve que lutar a sua batalha, né? Só é vitorioso aquele que teve luta, né, para travar. Então essa guerra que você está vivendo aí é Deus te capacitando, amém? Para que você venha nada mais do que num futuro bem breve suportar a bênção que Deus está te dando. Vou abrir aqui então uma palavra para você que está no livro de Salmos, capítulo de número 27, verso de número 1. Glória a Deus. Estou sentindo de Deus aqui em fazer uma oração, amém? Antes eu vou estar abrindo essa palavra aqui para a irmã Rose aí, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado sobre a sua vida, irmã. Livro de Salmos, capítulo de número 27, verso de número 1, que vai dizer assim: estou muito angustiado, eu sei que não é fácil. Jesus ele vai falar assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo e vós também vencerá. Então no mundo Deus ele vai nos afirmar que teremos aflição nessa terra. Isso é inevitável, mas através de Jesus Cristo nós conseguimos o alívio, nós conseguimos a restauração, né? E talvez a área que você está mais sofrendo é a área emocional, a qual talvez você está sofrendo, ou talvez por causa de uma pessoa, algo do tipo, mas Deus manda dizer para você confiar nele,
que do mais ele vai fazer. Livro de Salmos, capítulo 37, verso de número 5 vai falar isso, né? Entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e do mais ele fará. Amém? Neide está aí conosco. Deus abençoe sua vida. Livro de Salmos, capítulo de número 27, verso de número 1, direcionando a palavra aí para todos que nos ouvem e principalmente aí para a irmã Rose, que está passando um momento de aflição e angústia aí na vida dela. Né? Deus manda dizer essa palavra para você aqui, ó. Livro de Salmos 27, 1. O Senhor Deus é a minha luz, a minha salvação. A quem terei medo? O Senhor me livra de todos os perigos. Não ficarei com medo de ninguém, pois Deus me guarda. Então entenda isso. É isso mesmo, irmã? Glória a Deus. Entenda isso, que quem te guarda é o Senhor, quem te garante é Deus. Né? E a palavra de Deus vai falar assim, que Deus não é filho do homem para que não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. Se Deus falasse uma coisa, você acha que ele não cumpriria? Então quer dizer, Deus, ele é longânimo e honesto o suficiente para cumprir a palavra dele. A palavra de Deus vai nos afirmar, passa céu e passa terra, mas a minha palavra jamais passará. Então se Deus prometeu algo para a sua vida, irmã, você pode ter certeza que ele irá cumprir. Amém? Glória a Deus. Minha esposa está tirando foto de mim ali. E é isso, galera, beleza? Você aí, ó, vou fazer hoje você estudar a Bíblia, cara. Hoje eu vou fazer aqui um estilo de estudo, né? Que é importante nós praticarmos, né? Porque a prática leva à perfeição, né? Você que pode, pega aí uma caneta, um lápis, alguma coisa para você anotar e um papel aí também, ou uma agenda, fica à vontade aí. Não esqueça também da palavra de Deus. Amém? A Bíblia aí, quem pode aí, para que nós venhamos se aprofundar hoje. Hoje nós vamos mergulhar na palavra de Deus aqui, vamos engolir a palavra de Deus para que venha verdadeiramente fazer morada dentro do nosso coração. Amém? Mas é isso que eu te falei aí, Rose, não fica assim não. Amém? Não fica assim. Persevere em Cristo que Deus vai te dar a vitória. Né? Entenda que antes de você conhecer Ele, você já tinha uma vida. Glória a Deus. Amém? Então é isso, meus irmãos. Deus tem colocado no meu coração uma passagem a qual nada mais do que uma palavra de exortação e direcionamento. O que é isso? É uma palavra que traz consigo uma palavra norteadora, né? Uma palavra que vai nos mudar o rumo da nossa história, né? E Deus tem colocado um tema no meu coração, e o tema esse é a consequência do pecado é a morte. Olha que tema forte. E hoje nós iremos tratar sobre isso daqui. Amém? A consequência do pecado gera a morte. Então eu peço que você usufrua o máximo que você puder, né? Aproveite o máximo que você puder dessa live aqui, porque é bem provável que eu não vou deixar ela salva, eu vou excluir ela depois, amém? A não ser se Deus falar comigo para deixar essa live salva aí, mas caso ao contrário, até então eu tô com isso em mente aí que eu vou excluir ela depois. Então tenta fixar o máximo aí que você puder na palavra de Deus, para que você venha certamente ter a sua vida restaurada em nome de Jesus, amém? Olha que interessante, eu abri a Bíblia aqui, ó. Caiu num versículo muito conhecido aí da galera aí. Tem gente que usa esse versículo aqui até como proteção, né? Talvez dentro do seu lado, deixa essa parte aberta, a Bíblia aberta nesse versículo. Mas vem entender hoje que a Bíblia aberta nada mais é do que um livro normal. Mas quando você pega a Bíblia, você abre ela e você medita na palavra que nela está, aí sim você vai colher frutos. Porque a palavra de Deus você tem que meditar, você tem que fixar o seu olhar para que certamente Deus venha falar contigo através da palavra aí. E olha o versículo que vai dizer aqui, o livro de Salmos, capítulo de número 23, verso de número 1, vai dizer assim, ó, todo mundo sabe esse versículo aí, né, de cor salteado, mas vamos esquadrinhar um pouquinho esse versículo aí, tá bom? Diz assim, livro de Salmos 23, 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes, me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminho certo, como Ele mesmo tem prometido. Verso de número 4.
Ainda que eu ande pelo vale escuro da morte, não temerei nada, pois tu, o Senhor, está comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Olha que interessante. Quando nós entendemos que o Senhor Jesus, ele é o nosso pastor, automaticamente, o pastor, ele tem por ordenância, por vocacionado, né, guiar as ovelhas. Quando nós entendemos que o Senhor é nosso pastor, aqui ele vai nos afirmar que o Senhor, sendo nosso pastor, ele vai fazer algumas coisas, algumas promessas para com suas ovelhas. Ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse daqui é a tradução da linguagem de hoje, e nada me faltará. Mas o original desse texto vai dizer assim: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Então quer dizer, entenda isso, não é que vai te faltar nada, porque andar na presença de Deus não é uma vida de facilidade, ao contrário, é uma vida a qual muitas das vezes nós temos que renunciar os nossos próprios desejos para viver para Cristo. Então isso gera dor, entende? Então não é uma vida fácil, mas Deus, ele guarda aquele que ele ama. A Bíblia fala que a mão do Senhor está estendida para abençoar o povo dele. Então, o original do texto é: o Senhor é meu pastor e ele não te faltará. Então quer dizer, mesmo que falta farinha na sua panela, mesmo que falta saúde, mesmo que falta tudo, entenda, pode faltar o que for, mesmo que falta felicidade, o Senhor sempre vai estar presente na sua vida, porque Deus não se agrada com o sofrimento do seu filho. Amém? Entendeu isso? Pegou a visão? E olha aqui, verso de número 2. E ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O que é isso? A ovelha, quando ela chega para o pastor, aqui afirmando como Jesus sendo o nosso pastor, quando a ovelha chega para o pastor, ela chega com traumas, amém? Ela chega com carrapicho do mundo, né? Ela chega, isso aqui claro que é uma conjectura, mas visando o lado espiritual da situação. A ovelha, quando chega para o pastor, ela chega cheia de carrapicho. O que é isso? Traumas emocionais, traumas, né, muitas das vezes que faz com que ela fica depressiva diariamente, né, que pensa e tem suicídio e tudo mais. Então o pastor, ele tem a obrigação de tirar esses carrapichos da ovelha. O que acontece? Tirar esses traumas emocionais, mostrar o caminho da verdade para ela, porque a palavra diz assim: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Entende? Então o pastor, ele tem a obrigação de limpar a ovelha. A ovelha, quando chega para o pastor, chega com carrapicho, com dores emocionais, chega toda suja de lama. O pastor, ele tem que pegar a ovelha e limpar, adornar a ovelha. Entende? O que é isso? A lama do pecado, a lama da iniquidade. E o pastor tem o que? Limpar a ovelha, para que não venha dar chagas, para que não venha dar feridas. Amém, Leandro? Tá entendendo? Tá fazendo sentido isso daqui, irmão? E a partir do momento que você vem para Deus, deixando o próprio Deus guiar a sua vida, ele sendo seu pastor nesse caso, automaticamente você vai sair de um papel, né, um papel de criatura de Deus e vai se tornar filho de Deus. Então entenda isso, que Deus, ele tem mais compromisso com aqueles que são filhos dele. Então, com esse princípio, com esse entendimento, eu posso entender e tirar a conclusão que não importa o jeito que você está vivendo hoje, venha para a presença de Deus da forma que você está. Amém? Porque não é com sua força, meu irmão, não é com sua força, minha irmã, é com a força do próprio Deus. Quem vai te limpar vai ser Deus. Quem vai te limpar, quem vai curar suas feridas emocionais vai ser Jesus. E quem vai tratar o seu emocional vai ser o Espírito Santo, entendendo que os três são um só. Amém? A Bíblia fala assim, que são três que edificam o céu, a terra e debaixo da terra. Deus, a palavra e o Espírito Santo. Mas quem é a palavra, irmão? O verbo vivo que desceu do céu. Jesus é a palavra. Então é Deus, Jesus e o Espírito Santo, e os três são um só. Amém? Então entenda isso, que quem mora dentro de você é o próprio Deus. Se os três são um só, a Bíblia vai falar: não sabeis vós que é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vós? Então quem habita dentro de você é o Espírito Santo, meu irmão. Entendendo isso, quem habita em você é o próprio Deus. Amém? Porque sendo assim, os três são um só. Forte, né, a palavra? Então entenda isso. Com sua força você não vai conseguir vir para a presença de Deus. Quem não conhece aquela pessoa que fala assim: ah, meu irmão, só vou para a igreja no dia que eu largar a bebida, ou no dia que eu largar, não sei, no dia que eu largar o cigarro,
não vai ir para Deus nunca, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus ele quer que você venha da forma que você está. A palavra de Deus aqui vai nos afirmar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, a partir do momento que você vem do jeito que você está, quem tem a obrigação de te limpar, te curar, te salvar e te libertar dos vícios é o próprio Deus. Amém? Aí talvez você me fale assim: eu não tenho força para caminhar na presença de Deus. Eu costumo dizer assim, que força nós precisamos para acordar todo dia de manhã para ir trabalhar, entende? Isso é força, isso precisa de incentivo, né? E as contas é um incentivo muito forte para isso acontecer, né? mas é o seguinte, força você precisa para fazer algo. Para caminhar na presença de Deus é escolha, é decisão, é força de vontade. É uma escolha, amém? Para você caminhar na presença de Deus é escolha. Amém ou não amém? E a partir do momento que você decide ter essa escolha de caminhar com Deus, automaticamente Deus vai tomar a direção da sua vida. Sendo assim, aqui como a Bíblia vai dizer, verso de número 2, capítulo 23, livro de Salmos. E ele me leva, e ele me faz descansar em pastos verdes, ou quer dizer, ele vai te dar alimento. E o que é alimento espiritual? É a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento, amém? E ele me leva às águas tranquilas, amém? Então Deus ele tem esse cuidado a chegar ao ponto de ele preocupado no ambiente que você está, aonde você está e se você vai estar certamente saciado. Verso número 3. O Senhor renova as minhas forças. Isso daqui eu estou falando para as pessoas que hoje estão fracas espiritualmente. E o Senhor renova as minhas forças, me guia nos caminhos certos, como Ele mesmo tem prometido. Então Deus sabe, para Ele te guiar para o caminho certo, Ele tem que renovar a sua força. Amém ou não amém? Então hoje Deus está trazendo uma dose de ânimo aqui para você hoje. Uma dose de força, de vontade, uma dose de determinação, uma dose de capacitação, para que você venha certamente galgar, traçar o caminho que Ele tem prometido sobre a sua vida. Glória a Deus. E para terminar aqui, verso de número 4 vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu, o Senhor, está comigo, a tua vara e teu cajado me corrige, ou me consola, né? Em outras traduções. Então entenda isso. O pastor muitas das vezes ele te exorta de uma forma mais dura, não para te maltratar, mas sim porque ele ama. Deus muitas das vezes ele coloca a gente em situações a qual certamente nós não gostaríamos de estar vivendo ela, mas nada mais é do que para nós aprender com aquela situação e não tornar a fazer novamente. Ou Ele muitas das vezes está nos preparando para que muitas das vezes nós venhamos alcançar lugares altos. Amém ou não amém? Glória a Deus. Nem era a palavra que eu ia ministrar não, mas Deus tocou no meu coração aqui, abri a Bíblia aqui sem intenção nenhuma de falar esse versículo e Deus ministrou no meu coração aqui. Mas, como eu disse, o motivo, o tema dessa live aqui hoje, eu tenho colocado alguns tópicos aí, né? É a quarta live que eu estou fazendo aí no decorrer da semana, e o tema que Deus tem colocado no meu coração hoje é: o pecado gera morte. Olha que coisa, né, forte. E para que nós venhamos entender isso no contexto bíblico, eu peço aí você que tem Bíblia, que você gosta de Bíblia, eu sei que você ama a palavra de Deus, você não tem como você amar a Deus se você não amar a palavra dele, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí. Eu acabei de falar, conhecerei a verdade libertará. Livro de João, capítulo de número 8, verso de número 32, vai falar isso. Conhecerei a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que você escolhe caminhar com Jesus do jeito que você está, pode vir. Você tem que vir para a igreja do jeito que você está. Porque, como eu disse aqui, não depende de você, depende de Deus. A única coisa que depende de você é a escolha, a decisão que você tem que tomar dentro do seu coração em caminhar na presença de Deus. O resto é o livro de Salmos 37:5. Confia no Senhor e do mais Ele fará. Amém? Isso é o fundamental. Confiar em Deus e deixar com que Ele faça o resto. Tá bom? Mas abra sua Bíblia aí. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde eu...
Deixa o Espírito Santo ministrar aqui. Amém. Abra sua Bíblia aí. No livro de 2 Crônicas, capítulo de número 1, verso de número 6. Amém? Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 1, verso de número 6. Quem puder abrir aí, eu vou dar um tempinho aí, uns 2 minutinhos para você abrir aí, tá bom? No final da live nós vamos estar orando com a água aí, para a gente estar continuando esse ato profético aqui que a gente começou ontem, né? Entendendo que essa água você não pode idolatrar. Estou fazendo isso para motivar a sua fé, para você alcançar caminhos altos aí, na presença de Deus. Porque sem fé é impossível, irmão, agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus se não tiver fé. Glória a Deus. Abriu, amém? Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 1, verso de número 6. Essa palavra aqui vai ser poderosa, né? E certamente vai mudar a trajetória e sua perspectiva de vida aí. Porque se você vivesse a experiência que essa pessoa viveu aqui no texto, com certeza sua vida teria mudado completamente. E para melhor, amém? Livro de 2 Crônicas, capítulo 1, verso de número 6, vai dizer assim, ó. Ali no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus um sacrifício de 1000 animais, que foram completamente queimados. Quem ofereceu o sacrifício? Salomão. Salomão esse, conhecido como o rei mais sábio que existiu no mundo. Amém? Vai pegando a visão aí. Agora você vai entender por que esse rei foi o rei mais sábio que existiu no mundo. O verso de número 6 vai falar que Salomão ele ofereceu um sacrifício de 1000 animais que foram completamente queimados no altar. Amém? E naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou: o que você quer? Pede qualquer coisa que eu lhe darei. Olha só, isso é muito profundo. O que você deseja? Pode pedir qualquer coisa que eu vou te dar. O próprio Deus fez com que isso acontecesse. Cavalo. Nunca passou cavalo aí. Amém? Amém, irmão? Então, o que acontece? Salomão, ele foi o tipo de pessoa a qual ele conseguiu alcançar e tocar no sentimento de Deus. Olha que coisa incrível. Um homem a qual conseguiu tocar no sentimento do Senhor, a chegar ao ponto do Senhor descer do trono e vir na terra para palestrar com essa pessoa, para falar com essa pessoa. Então, a atitude a qual Salomão teve de sacrificar, de oferecer a Deus o melhor, fez com que Deus olhasse para Salomão e amasse Salomão. Amém? Por que isso aconteceu? Vamos aqui entender então um pouco mais sobre essa história aí. Por que Salomão teve que sacrificar esses animais aí? Amém? Para que Deus viesse visitar ele verdadeiramente. Vamos aqui começar do início até o capítulo de número 5, que vai dizer assim: o rei Salomão, filho de Davi, seguiu firme o seu poder como rei de Israel. O Senhor Deus abençoou e fez o seu poder aumentar muito. Então quer dizer, Deus ele continuou dando as bênçãos que ele dava para o pai de Salomão. Bênçãos incontáveis. O rei Davi foi o rei mais próspero que existiu, amém? Que seu nome é clamado até o dia de hoje aí, ó. Verso de número 2. Salomão ordenou que todos os comandantes e 1000 soldados, aos 100 soldados e autoridades do governo, aos chefes familiares, enfim, de todos os israelitas, que fosse com ele no lugar de adoração, que ficava em Gibeão. Nessa cidade estava a tenda da presença de Deus, que Moisés, o servo do Senhor, havia feito no deserto. Então Salomão, ele decidiu ir ao encontro à presença de Deus, porque ele sabia que se não fosse Deus entrar com providência naquela situação a qual ele estava vivendo, ninguém mais poderia estar resolvendo o problema dele, a não ser o próprio Senhor. Verso de número 4. A Arca da Aliança estava em Jerusalém, em uma barraca que Davi tinha armado, quando havia levado a Arca da Aliança.
de Quirate, era em Jerusalém. Verso de número 5. O altar de bronze que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, estava em frente à tenda sagrada. E o rei Salomão e todo o povo de Israel foram lá para adorar a Deus. E aqui entra naquele verso que eu iniciei. Ali, no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus um sacrifício de 1000 animais que foram completamente queimados. E naquela noite, Deus visitou Salomão, perguntando: pede o que quiseres, que eu irei te dar. Verso de número 8. E Salomão respondendo disse: tu sempre mostraste um grande amor pelo meu pai Davi, e deixaste que eu ficasse como rei no seu lugar. Agora, o Senhor Deus cumpre as promessas que fizeste ao meu pai, já que me fizeste um rei, com um povo tão numeroso como o pó da terra. Verso número 10 aqui. Dai-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar este lugar tão grande, tão povoso? Olha que coisa interessante. Deus ele vai descer na própria terra e vai palestrar com Salomão, a chegar ao ponto de falar com Salomão: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. Salomão poderia pedir tantas coisas. Imagina hoje Deus visitando o seu quarto de madrugada e falando contigo: pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Eu tenho certeza que muitas pessoas que aqui estão me ouvindo pediria riqueza, pediria, sei lá, fama, algo do tipo. Mas Salomão ele sabia que se ele fosse um rei sábio, ele conseguiria nada mais do que direcionar o povo e governar de uma forma bem melhor. Entende? Que no verso número 11 vai falar isso. Deus disse a Salomão: visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem fiz rei, em vez de pedir riquezas, bens, honras e outras mortes de inimigos, ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento, e lhe darei também mais riqueza, mais bem, mais honra, como que qualquer outro rei não teve antes, e você terá mais ainda depois. O que Deus estava falando aqui com Salomão? Você poderia me pedir qualquer coisa, riqueza, a morte dos seus inimigos, você poderia me pedir vida longa, você poderia me pedir prosperidade, mas você decidiu me pedir sabedoria. Então, a partir de hoje, você não vai ser só o rei mais sábio, você vai ser o rei também que vai ter sabedoria e conhecimento, ou em outras palavras, inteligência. Entenda isso. Sabedoria, algo celestial, algo do céu. Entendimento, algo da terra. Deus quis dizer para Salomão assim: Salomão, eu vou fazer você ser tanto sábio quanto inteligente. Então, é aquela junção, né? Salomão tinha a sabedoria, né, espiritual, do próprio Deus lhe forneceu, e o conhecimento e a inteligência da terra. Então, Salomão ele foi um rei a qual a Bíblia vai relatar que os outros reinados estudavam a sabedoria de Salomão, a chegar ao ponto de ele ser reconhecido por isso, como o rei mais sábio que existiu na face da terra. Então, aqui eu quero incentivar a você, pedir a Deus com propósito, porque a Bíblia vai nos afirmar que nós não recebemos porque nós pedimos mal, amém? A partir do momento que nós sabemos pedir, Deus ele entra com providência naquela situação, porque Deus não trabalha simplesmente por acaso. Deus ele trabalha com um propósito. Quando você tem um propósito para o reino de Deus, aí as coisas se juntam e tudo dá certo, amém? A chegar ao ponto que Davi, o seu pai, esse a qual foi reconhecido pela multidão do povo de Israel, a chegar ao ponto de, quando Davi e Saul entrar lado a lado, vindo de uma guerra, o povo gritava: Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. Entende? Então quer dizer, Deus fez com que Davi fosse uma pessoa vitoriosa em tudo. Mas Davi, como todo homem carnal, como toda mulher carnal, né? Todo ser humano carnal, ele teve seus erros, ele teve as suas falhas. Ele pagou o preço do seu pecado, amém? Então entenda,
no início da live eu iniciei falando assim, que Deus ministrou o tema no meu coração, que é: o pecado gera morte. Amém? Eu não fugi do tema, o tema ainda está de pé aí, ó. O pecado gera morte. A Bíblia vai dizer que Davi, ele peca, Davi, ele cai, amém? A chegar ao ponto de ele se envolver com uma mulher chamada Batseba. Batseba é essa mulher que era casada, comprometida com um oficial de Davi, que era chamado Urias. Certa feita, Davi estava na sacada do seu palácio, a ver Batseba se banhando na sua varanda. Davi então fica ali encantado com a beleza de Batseba. Ele pede um servo para convidar Batseba para jantar com ele. Sendo assim, Urias, eles estavam no campo de batalha guerreando, pois nessa época era uma luta muito travada, né? Porque era a época da lei, olho por olho, dente por dente, amém? Se é que você me entende. E Batseba estava ali sozinha, né, em sua casa com sua mãe talvez, e Davi convida. E esse ato de convidar, se aproximar com o pecado, fez com que Davi pecasse, amém? Então isso quer dizer, quando você aproxima laço com o pecado, você peca. Como que você vai vencer o seu pecado? Tem um ditado popular que diz assim: o que não é visto não é lembrado, amém ou não amém? Você vai conseguir vencer seu pecado a partir do momento que você não estreitar laços com ele, você se afastar, amém? Você não permitir com que o seu pecado se aproxime de você, para que você não venha certamente pecar. E aqui eu quero lançar um desafio para você. Você que me ouve nesse momento, eu sei o meu pecado, você sabe o seu. Eu desafio você hoje, em um prazo de 10 dias, ver o que é pecado, sacrifício, amém? Salomão, para conseguir a presença de Deus dentro do seu lar, ele teve que sacrificar 1000 animais. Então não tem como você querer um resultado se você não sacrificar. Não tem como, um exemplo, uma pessoa fica admirada muitas das vezes com um dom espiritual. Não tem como você querer dom espiritual se você não sacrificar, amém? Você tem que sacrificar de alguma forma. E sacrifício tem que ser um sacrifício racional.